A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do Pastor Ocemar Almeida, seja muito bem-vindo. Aqui nós, todos os dias, 11 da manhã e 11 da noite, nós publicamos uma aula bíblica. Para quê? Para te formar um missionário fortalecido e forte no conhecimento da palavra. Somente conhecendo a palavra de Deus é que você vai discernindo as coisas espirituais das coisas carnais. Somente conhecendo a palavra de Deus é que você vai saber se o profeta é falso ou se o profeta é verdadeiro. Então, a nossa preocupação diária é te ensinar a palavra de Deus. Você observa que cada vídeo você precisa assistir do início até o fim, tá? Porque tem o início, tem o meio e tem a conclusão. No final, temos sempre a conclusão que que é um resumo total da aula, ok? Então aqui no canal do Pastor Ocemar Almeida não falamos de religião, não estou preocupado com a sua religião. Não estou preocupado com a sua denominação. A minha preocupação é que você receba a palavra de Deus de bom grado, e aí é a palavra que vai fazer o efeito na tua alma e no teu coração. Tenha certeza disso. É a palavra que faz, é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado, do juízo, tá? E então o nosso tema hoje é esse. Você que é um missionário, você que vai estar aí pregando a palavra de Deus, testemunhando de Cristo, sendo aí um embaixador de Cristo, representando Jesus, você precisa discernir se o profeta é falso ou se o profeta é verdadeiro. Ou se você está sendo um profeta falso ou um profeta verdadeiro. Isso é para nós também. Então, nós aprendemos a palavra de Deus primeiro para aplicar em nossa vida. Se não for assim, não tem efeito. É por isso que eu estou sempre, de vez em quando eu falo aqui, gente, cuidado, viva o que prega. Viva o que prega, tá? Olha o que você está pregando, ouça bem o que você está cantando e viva o louvor verdadeiro, viva a palavra verdadeira, porque caso contrário, é uma catástrofe espiritual. Você vai viver só de aparência, vai viver só do seu título, e o seu título vai ficar aqui pela terra, não vai te seguir não, porque o único título que nos segue eternamente é Filho de Deus. Esse título, né? Se você é um filho de Deus, é um servo de Deus, aí sim, vai ter a salvação eterna, vai para a mansão da Jerusalém Celestial, ok? Aí no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se encarrega de dar um alerta muito forte para os discípulos e para nós também. Isso é para nós, porque a palavra de Deus valeu lá no passado e vale até hoje. Então o texto diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando, conheça a verdade é o quê? É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é essa palavra que pastor Ocemar todos os dias, 2 vezes por dia, aqui está passando para você, está ensinando a você. Isso é a verdade. Então, discernir se um profeta é verdadeiro nos dias de hoje requer fidelidade à palavra de Deus, discernimento espiritual e avaliação cuidadosa. Então, essas 3 coisas são cruciais, tá? Fidelidade à palavra de Deus, discernimento espiritual e avaliação cuidadosa.
A Bíblia, ela oferece princípios claros para indicar se um profeta ou alguém que se apresenta como um porta-voz de Deus, se realmente ele fala em nome de Deus. Vou te dar aqui alguns passos essenciais para você aprender a discernir se o profeta que você está ouvindo, se o canal do YouTube na qual você está seguindo, se o profeta é de Deus ou não, tá? Se onde você está cuidando da sua vida espiritual, você vai saber aqui agora. Se o lugar que você está indo, se o líder que você está seguindo, se ele é de Deus ou não, você vai saber. A mensagem do profeta, ela está alinhada com a Bíblia. Então, o seu líder, tá? O seu líder, você observa se o que ele está te ensinando, se o que ele está pregando, ele está usando a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque um profeta verdadeiro, ele nunca contradiz as Escrituras. Sabe por quê? Porque as Escrituras são a revelação definitiva e infalível de Deus. Só por causa disso. No livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz assim: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Qualquer mensagem que se oponha ou distorça a Bíblia é um sinal claro de que o profeta não é de Deus. O profeta não é de Deus. Pode ser o profeta de qualquer outro Deus, mas o Deus verdadeiro não é. Um outro sinal, para você saber aqui. O profeta, ele exalta a Jesus Cristo, ele aponta para Jesus Cristo, porque um verdadeiro profeta, ele sempre glorifica a Jesus e aponta para ele como o único caminho para Deus, a única verdade e a fonte de vida eterna. Se o profeta estiver conduzindo para esse foco, aí o profeta é de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Profetas verdadeiros não buscam fama pessoal ou promovem a sua própria agenda. Eles exaltam Cristo e conduzem as pessoas a Deus. Outro sinal, terceiro ponto, já que já vou falar. Os frutos do profeta são bons. Os frutos do seu líder aí são bons. Estou te ensinando para você discernir, para você abrir a visão. A proposta desse vídeo é a que Jesus falou no livro de João, capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está conhecendo hoje um pouco da Bíblia Sagrada e os sinais que a Bíblia dá para você saber se o profeta é de Deus ou não. A vida do profeta, olha aqui uma coisa interessante, hein? A vida do profeta, ele deve refletir o caráter de Cristo e seu ministério deve produzir frutos espirituais consistentes com a palavra de Deus. Olha só que lindo! É o que eu estou sempre dizendo. Está vivendo o que está pregando? Aí sim, aí tem fruto. Porque no livro de Mateus, capítulo 7,
a partir do versículo 15 até o versículo 20, Jesus ele vem dar aqui um alerta muito forte. Jesus diz assim: olha, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Atitudes de humildade, amor, retidão e serviço aos outros são evidências de um profeta genuíno. Se o profeta estiver colocando em primeiro lugar as vantagens materiais, o lucro, se ele estiver tão preocupado com o recolhimento da igreja, e isso ultrapassar os frutos espirituais, se isso for a mola mestra dele, por causa do domínio dos bens, do dinheiro, se isso for o foco principal dele, e ele até atropela, é capaz até de eliminar alguém do caminho para poder manter aquilo ali na mão dele, não é um profeta verdadeiro. Não é profeta de Cristo, não. Ok? Então, sinal aí para você saber, para você receber. Outra coisa, suas profecias se cumprem. A Bíblia ensina que as palavras de um verdadeiro profeta se cumprem porque são inspiradas por Deus. Simples assim. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim: quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, e nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. No entanto, é importante lembrar que mesmo sinais e prodígios podem acompanhar falsos profetas. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24, vai provar isso. É por isso que outros critérios também precisam ser avaliados em conjunto. Não é só porque o profeta falou e o milagre aconteceu. Opa, cuidado. Cuidado, não é só isso não. Outra coisa aqui fundamental. A mensagem do profeta, ela promove a fidelidade a Deus. Um verdadeiro profeta encoraja as pessoas a se arrependerem, a obedecerem a Deus e a manterem um relacionamento fiel com Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 1 a 3, diz assim: mesmo que sinais aconteçam, se o profeta desviar as pessoas para adorar outros deuses, falsas crenças, idolatria ou desobediência, esse profeta não é de Deus. Outro detalhe, o sexto ponto agora: discernimento pelo Espírito. O discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo é essencial para reconhecer a autenticidade de um profeta. Isso é muito importante, principalmente para quem é líder. Porque se ele não tiver esse dom de discernir um falso profeta de um profeta verdadeiro, ele vai matar um profeta verdadeiro e vai exaltar o falso profeta. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz assim: o dom de discernir os espíritos é dado por Deus para proteger a igreja de falsos ensinamentos. É isso. 1 João, capítulo 4, versículo 1,
João vai dizer assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Sétimo ponto. O profeta assume a responsabilidade de suas palavras. Um verdadeiro profeta reconhece que suas palavras têm peso eterno e as entrega com humildade e temor de Deus. Ele não explora esse dom, ele não explora as pessoas, não explora emocionalmente, não explora materialmente. Não. A preocupação dele é pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Sinais de alerta. Acende aí a luz vermelha para esses sinais, esses 5 sinais que eu vou te dizer agora, para você saber se é falso o profeta. Olha, primeiro sinal, o falso profeta, ele nega a Bíblia Sagrada, ele contradiz a Bíblia. Segundo ponto, ele busca a glória para ele, ou ele busca o status pessoal. Está muito preocupado com o seu cargo e o seu título. Está muito preocupado. O falso profeta, ele promove confusão ou divisão no meio da igreja. Ele promove. As atitudes dele promovem esvaziamento da igreja, esfriamento da igreja, começa as pessoas saírem. Falso profeta faz isso. Confusão, divisão, tá? O quarto ponto de um falso profeta, ele não vive conforme os princípios de Cristo. Não vive, tá? Ele vive muito para si, ele vive muito preocupado com as coisas aqui desse mundo, preso aqui às coisas desse mundo, ajuntando tesouros aqui nessa terra, e isso passa a ser a mola mestra dele e a prioridade dele. O quinto e último ponto que eu vou te dar o alerta. Ele faz profecias que não se cumprem. Ele fala coisa que não se cumpre. Porque se um profeta disser que você vai ter vitória, você vai ter vitória. Não é ficar falando as coisas, tá? Da mente, não. Que se o Senhor falar, vou te dar a vitória amanhã, o profeta é usado para falar, vai acontecer. Deus não engana ninguém. Porque a tua vitória em Cristo, a vitória é certa. Agora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. E aí? Para nós não tem problema. Para nós, o dia que Deus der, esse é o dia. Descansa a sua alma. Se a tua vitória não chegou, a vitória que você está esperando, que você está orando, descansa a tua alma. Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Pode descansar. É algo que você está precisando? É uma cura divina que você está precisando? É isso? Não foi curado ainda? Aguarde, que você vai ser curado em nome de Jesus. Sim, em Cristo isso acontece. Acontece porque Deus tem prazer. O prazer de Deus é curar as pessoas. O prazer de Deus é tirar a confusão da vida das pessoas. O prazer de Deus é libertar as pessoas. É um prazer de Deus. Jesus Cristo veio para isso. Agora, se você está passando por algum processo, glorifique a Deus, aprenda com o processo, cresça espiritualmente com o processo, tá? E não deixe um falso profeta te enganar. Não deixe te iludir. Porque muitas pessoas estão hoje à beira do caminho, desiludidas, porque passou um falso profeta
deu uma profetada, a coisa não aconteceu e aí a pessoa ficou desiludida. É lógico, é a pessoa que não tem conhecimento da palavra. Isso acontece com a pessoa que não está firmada no conhecimento da palavra. Mas se você, tá? Se você estuda a palavra de Deus, se você é fiel à escola bíblica dominical, se você é fiel ao estudo da palavra, se você acompanha aqui o canal do pastor Ocemar Almeida, nossas aulas, você acompanha aí na Bíblia, se você lê a Bíblia, se você ouve direitinho, aprende os ensinamentos, você fica forte. Você começa a aprender a discernir. Então, para saber se o profeta é verdadeiro, você precisa comparar a sua mensagem com a palavra de Deus. Observar os frutos de sua vida e pedir ensinamento ao Espírito Santo. Um profeta verdadeiro sempre glorificará a Cristo, ensinará de acordo com as Escrituras e conduzirá as pessoas ao arrependimento e à fidelidade a Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. É uma regra prática e poderosa. Se tiver dúvidas, ore pedindo orientação e sabedoria, e Deus fielmente mostrará o caminho. Tem aí o e-mail na tela. O e-mail é pastoracemaralmeida@gmail.com. Esse e-mail para você se comunicar, esse e-mail para você, que se Deus te levantar como um colaborador, esse e-mail é para isso, tá? Para orar, para você ser um colaborador orando, principalmente, orando e evangelizando, sendo um missionário. Porque o missionário, ele aprende a palavra de Deus e o Espírito Santo o conduz a ensinar a outras pessoas e a pregar essa palavra a outras pessoas. Então aprende aqui no canal e já vai abençoando sua família, vai divulgando nos seus grupos, vai respondendo as questões, vai perdoando, vai amando, ok? Nós vamos orar agora pedindo discernimento a Deus para nós reconhecermos se um profeta é verdadeiro. Se o profeta no qual você é, se você é verdadeiro, o profeta ao qual você está ao seu redor, se está conduzindo ali o seu grupo, as ovelhas, se ele é um verdadeiro profeta. Deus vai te revelar. E ore porque enquanto a pessoa está em vida, Deus dá avisos e Deus dá oportunidade de arrependimento. Ele está vivo, ore por ele. Se você está vendo algum erro, Deus te mostrou, ore. Ore, achegue-se a ele e diga: olha, Deus me revelou isso, isso e isso, e Deus quer que você se conserte. Ok? Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos achegamos a Ti com humildade, reconhecendo que és a fonte de toda a sabedoria e verdade. Te agradecemos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e pelo Teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Pai querido e amado, pedimos que nos concedas discernimento espiritual para reconhecer aqueles que verdadeiramente falam em Teu nome. Ajuda-nos a avaliar as mensagens que ouvimos à luz das Escrituras, para que possamos identificar o que é bom, o que é puro e alinhado com a Tua vontade, meu Senhor. Ensina-nos a estar atentos aos frutos das vidas daqueles que se dizem profetas, para que possamos distinguir entre o verdadeiro e o falso. Dá-nos sabedoria para não sermos enganados por palavras sedutoras ou sinais impressionantes, mas que não glorificam a Cristo e que não glorificam a Deus. Senhor,
protege o nosso coração de confusão e engano e fortalece a nossa fé para que possamos permanecer firmes na verdade. Que o Teu Espírito Santo nos guie em todas as situações e nos dê clareza para reconhecer o que vem de Ti. Oramos, Pai, para que os profetas que levantares em nosso meio sejam fiéis à Tua palavra e instrumento de edificação para a Tua igreja, e que em tudo a Tua glória seja dada somente a Ti, meu Senhor, nosso Deus e nosso Salvador. Oramos em nome de Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Não se esqueça, Jesus te ama e Pastor Ocemar Almeida